Vamos lá, turma da primeira série. Vamos dar continuidade aqui ao assunto de produção textual na página 49, que ficou para casa, né? Os exercícios para casa. Lembrando que o que nós falamos sobre fábulas, né? Como é que a gente identifica a fábula, como é que ocorre o clímax, como é o desfecho, o desenlace, a necessidade da moral no final do texto. Então é uma narrativa bem característica, né? É que normalmente tem os animais como características humanas, né? Para poder refletir o que acontece na sociedade. Isso da época, né? Há um tempo atrás. Hoje ainda se usa alguns autores ainda utilizam isso, né? A gente falou até no Monteiro Lobato, não foi? Das Memórias de Emília, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente viu isso, mas não é muito mais comum se ver isso, né? Esse tipo de texto. Hoje está mais ligado direcionado mais para as crianças, né? Principalmente nos primeiros anos de escola, para poder assimilar o certo, o errado, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Dentro de um contexto social, associando, né, lógico, dentro da sociedade onde vive. Então vamos lá. Aqui nós temos na página 49 o texto que é O Lobo e o Cordeiro, né, que nada mais é do que uma fábula, né, em que ele conta aqui faz uma comparação, né, entre o lobo e o cordeiro, que ainda é algo comparável hoje em dia, né? Então vamos uma leitura rápida aqui. Vamos mostrar que a razão do mais forte é sempre a melhor. O cordeiro matava a sede numa corrente d'água pura, quando chega um lobo cuja fome o levava a buscar caça. Que atrevimento é esse de sujar a água que estou bebendo? Diz enfurecido o lobo. Você será castigado por essa temeridade. Senhor, responde o cordeiro, que vossa majestade não se encolerize e leve em conta que estou bebendo 20 passos mais abaixo do que o senhor. Não posso, pois, sujar a água que já está bebendo. Você é suja, diz o cruel animal. Sei que você falou mal de mim no ano passado. Como eu poderia tê-lo feito se não havia sequer nascido? Respondeu o cordeiro. Eu ainda mamo. Se não foi você, foi seu irmão. Eu não tenho irmãos. Então foi alguém dos seus, porque todos vocês, inclusive pastores e cães, não me poupam. Disseram-me isso e, portanto, preciso vingar-me. Sem fazer nenhuma outra forma de julgamento, o lobo pegou o cordeiro, estraçalhou-o e devorou. Aí é que ele diz, na fábula anterior, identifique as frases onde ocorre a exposição, o clímax, a complicação, o clímax e o desenlace da narrativa. E B, nessa fábula, os personagens são planas. Que características melhor identificam cordeiro e lobo? Então, olha só, aqui como resposta aqui, você tem, identifica as frases que ocorre a exposição, né? A complicação, o clímax e o desenlace. A exposição é o que o autor está colocando. Então, a exposição é o momento aqui em que o cordeiro, o lobo identifica o cordeiro próximo de onde ele está bebendo a água. Então ali houve uma exposição dos dois animais, né? A complicação fica em relação ao lobo, que não queria que o cordeiro bebesse da mesma água onde ele estivesse, né? O clímax, ele se torna o momento mais intenso, de quando o
lobo diz que precisa vingar-se, né, do cordeiro, porque todos falam mal dele. Então tudo isso daqui foi sendo foi feito uma rede de elementos até que chegou o clímax, foi esse, né? E o desenlace foi o quê? Foi que o cordeiro resolveu comer, estraçalhou e devorou o lobo, devorou e estraçalhou o cordeiro. Tá? Então, isso daqui é a ideia como normalmente acontece a fábula. E na letra B, ele pergunta, nessa fábula os personagens são planos. Que características melhor identificam o cordeiro e o lobo? O cordeiro nada mais é do que uma figura que está ali vivendo, né? E o lobo está se passando por um papel de malfeitor, né? E que ele usa o cordeiro, o lobo usa o cordeiro como vítima, né? Para os seus, diante dos seus problemas, tá? Então vamos agora a outra fábula, que é hierarquia, também na 49. Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito o rei dos animais, porque tinha acabado de brigar com a mulher e esta lhe dissera poucas e boas. Eis que subitamente o leão defronta com um pequeno rato, o ratinho mais menor que ele já tinha visto. Pisou-lhe na cauda e, enquanto o rato forçava inutilmente para escapar, o leão gritava: miserável criatura estúpida, ínfima, vil, torpe! Não conheço na criação nada mais insignificante e nojenta. Vou te deixar com a vida apenas para que você possa sofrer com a humilhação de que lhe disse, você, desgraçado, inferior, mesquinho, rato. E soltou. O rato correu o mais que pôde, mas quando já estava salvo, gritou para o leão: será que Vossa Excelência poderia escrever isso para mim? Vou me encontrar com uma lesma que eu conheço e quero repetir isso para ela com as mesmas palavras. Então aqui ele é um conto que diz que o mais forte é o maior, né? E o rato levou isso para ele também, apesar do leão ter deixado ele embora, né? Ele quer fazer isso como uma criatura menor que ele, que é uma lesma. Então é a ideia de que o maior, né, é o melhor, né, o mais forte, a lei do mais forte. Moral: ninguém é tão sempre inferior. Aqui é que o rato não está se sentindo inferiorizado em relação, se sente inferiorizado em relação ao leão, mas não se sente inferiorizado em relação à lesma, né? E a submoral: não tem nunca superior por falar nisso. Então aí pergunta, hierarquia quanto ao gênero textual pode ser classificado como uma fábula, né? Aqui é claro, né? Fábula, não tem como dizer outro. 3. O autor conclui que ninguém é sempre tão inferior. Por quê? O rei dos animais consegue inferiorizar a mais insignificante dos seres? Até o leão se sente inferiorizado por ter ouvido muitos insultos de sua mulher. O ratinho, embora pequeno e insignificante, consegue escapar com vida das garras do leão. O rato, considerado ser inferior, planeja recorrer dos mesmos insultos que ouviu do leão para descompor a lesma, animal inferior a ele. É esse aí, tá? É letra D. D de dado. A número 4, ela fala sobre a organização textual aqui. E ele fala o seguinte, que é falso afirmar o seguinte: a oração "e soltou" assinala o desenlace da ação narrativa. B. Defrontar e pisar são verbos que fazem a narrativa avançar. C. A locução "eis que" anuncia um fato novo que rompe a estabilidade inicial.
diz que dá início à narração, colocando em cena os personagens da situação inicial. Então ele quer a afirmativa falsa em relação à organização. Primeiro, olha só, soltou, assinala um desenlace. Com certeza aqui é qual que está correto. Defrontar e pisar são verbos que fazem a narrativa avançar. Não. Eles não fazem avançar, fazem estagnar, né? Então parece que é essa aí. A locução eis que anuncia um fato novo que rompe com a estabilidade inicial. Então vamos ver onde está o eis que. Eis que subitamente, exatamente, ele rompe a estabilidade, tá certo. Diz que dá início à narração colocando em cena, diz que é o início. Era como se fosse era uma vez, né? Mas aqui ele fala como diz que. Então a afirmativa falsa é a letra B. Ok? Então vamos dar uma parada nesse vídeo para dar continuidade no próximo, tá?